tem que ser com o instrumento de sempre, uma crise, tá certo? A crise gera o senso de urgência, como dizem os cientistas políticos. Tá? O Banco Mundial divulgou recentemente o seu relatório anual de desenvolvimento. E eles elegem todo ano um tema para o relatório. Este ano foi a armadilha da renda média. Isto é, aquela situação em que o país avança, começa a crescer, começa a desenvolver, alcança a posição de renda média, né? Já não é mais pobre, mas também não é rico. E esse segundo passo, que é ser rico, isso pouquíssimos países conseguem. Estudo recente do Banco Mundial também diz que em torno de 15 a 20 países só conseguiram isso, né? Além dos que já eram ricos. Aqui na América Latina, só o Chile e o Uruguai, e provavelmente a Costa Rica. O resto para. Por quê? Porque essa etapa seguinte, ela depende essencialmente da tecnologia, da inovação, da convicção de que você tem um equilíbrio macroeconômico sólido. Isso depende de um conjunto de fatores, né? Educação de qualidade, infraestrutura adequada, né? O ambiente de negócios seguro, segurança jurídica. É um amplo espectro de fatores que nem sempre estão disponíveis no país, como o Brasil, como a Argentina, como o México, né? Então, o Banco Mundial se debruçou sobre isso, fez um relatório de 264 páginas sobre essa questão da armadilha de renda média e como superá-la, né? E lá ele mostra, num glossário, os termos e frases que ele vai usar e expressões que ele vai usar no relatório. E tem uma lá que me chamou muita atenção, que chama-se capitalizar na crise. O que significa isso? A crise, na opinião do Banco Mundial, pode ser o momento em que é possível mobilizar a sociedade em torno de reformas que, de outra maneira, seriam bloqueadas pelos grupos de interesse, pelo sistema político, pela esquerda, pela direita, e assim por diante. Tá certo? Se você olhar a história do Brasil, essa é a realidade. O Brasil tem três grandes ciclos de reformas institucionais de natureza estrutural nos últimos 60 anos. O primeiro é do período Castelo Branco, no início do regime militar, né? E era uma crise, a crise do João Goulart. A crise da inflação naquela época, a inflação batia 90% ao ano, era um horror naquela época, bateu 5 mil depois, né? Então, naquele momento havia uma receptividade da opinião pública, mesmo com o regime militar, de apoiar reformas difíceis, por exemplo, uma reforma administrativa que reestruturou carreiras, foi feita uma reforma tributária de ampla consequência na economia brasileira, uma racionalização imensa do sistema tributário brasileiro, foi feita uma reforma administrativa, foi feita a reforma do sistema financeiro, foi criado o Banco Central, foi feita a institucionalização do crédito rural, a lei de mercado de capitais. É um conjunto amplo de reformas e que formaram a base do período posterior de grande crescimento do Brasil, que o auge é entre 1968 e 1973. Nesse período, a economia brasileira cresceu 11,1% ao ano. Agora ele leva 10 anos para crescer 8%, certo? Então, prova como o Brasil perdeu as condições, né, de crescer por queda da produtividade. E agora vai enfrentar um problema maior, que é a insustentabilidade fiscal. E o calcanhar de Aquiles disso aí é a dívida pública, né? Então, quando isso acontecer e virar um pânico, a bolsa despencar, né, o juro futuro subir, as pessoas ficarem preocupadas com o seu emprego, a sociedade é mais suscetível de mobilização pelos líderes políticos para dizer o Brasil tem futuro, mas tem que consertar. É igual a doença. Você tem uma doença grave, você está na flor de sua idade, com disposição, capacidade. Um dia sofre um infortúnio de uma doença grave. O que é que você faz? Você tem duas saídas. Adotar a atitude de tatu, né? Você enfia no buraco e não sabe o que está acontecendo, né? Que é o que fazem muitos políticos no Brasil. Não se liga nos problemas. Menos ainda o PT. O PT parece que não tem nenhum problema. E para o PT, a solução do Brasil é continuar gastando mais, porque o gasto é que promove o desenvolvimento, quando está errado, é o que promove o
O desenvolvimento é a produtividade. Tem uma frase imorredora da presidente Dilma: gasto é vida. Tá certo? Então, nesse momento, você precisa ter um líder que seja diferente do Lula e do Bolsonaro. Tá certo? Porque o Bolsonaro tem consciência do problema, mas não tem liderança, nem capacidade de coordenar o país. Né? O Lula não, o Lula tem um discurso errado, que é o discurso do PT.